todos nós possamos fechar os nossos olhos e colocar nos nossos corações as intenções de tudo aquilo que foi pedido e tudo aquilo que cada um de nós veio buscar hoje aqui, nesse momento. Como a música mesmo foi colocada, Deus, esse nosso Criador de amor, nos criou puro, sem maldade, ingênuos. E é por isso que o tempo todo Ele está a trazer a cada um de nós as reflexões, o amparo, para que a gente cada vez mais vá crescendo, vá criando condições de entender esse caminho maravilhoso que Ele nos ofertou. Hoje vamos, ouvindo mais um pouco, como com todo amor, Ele nos promoveu e nos promove sempre todas as condições para estarmos aqui. Mas muitas das vezes, ainda pela nossa ingenuidade que temos e a falta de entendimento desse amor, trazemos dores, tristezas, desconfortos. E em muitos locais, nesse momento, muitas dessas situações acontecem. Então, que os nossos corações aqui unidos possamos pedir ao Mestre Jesus, que é Ele que quem está conosco nessa empreitada, nos auxiliando nesse crescimento, possa estar levando a cada um desses locais os seus companheiros de caminhada, que estão sempre prontos a trazer o alívio, a trazer as condições necessárias para que a dor se amenize. E que hoje, nesse momento, a palestrante que aqui estará conosco, trazendo um pouco mais de entendimento sobre esse amor de Deus, como nos criou, como nos cuida e nos ampara, possa se sentir envolvida pelo manto da Virgem Maria, que com certeza, junto a Jesus, envolve todo esse planeta, em todas as situações que se faz necessário, tanto faz boas ou não tão boas. Então, que os nossos corações também possam estarem unidos, ajudando a esses companheiros do Mestre Jesus a fazerem essa jornada e conseguirem cada vez mais minimizar em todos nós a dor, que nem sempre é boa e nem sempre se faz necessária. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas em todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre alguns dos ensinamentos que nós conseguimos obter dentro do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns. E hoje o tema é a criação. Antes de nós falarmos sobre o tema em si, a criação, onde nós vamos abordar não só a criação do universo, a criação do planeta, como a criação da vida em si, e também vamos falar da evolução, eu queria antes conversar um pouquinho com vocês a respeito da evolução do conhecimento. Por quê? Muitas vezes nós pegamos, né, esses temas dentro do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a Gênese e outros livros do Kardec, ou até não do Kardec, e quando nós comparamos com as informações que nós já temos, informações que estão na Bíblia, por exemplo, nós percebemos uma diferença que pode nos trazer a impressão de que a informação anterior estava errada e a informação atual é a correta. Ou, para muitos, que a informação anterior que estava correta e a informação atual que está errada. Então, antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje,
que é como evolui o nosso conhecimento. E para, né, introduzir isso, eu queria usar um exemplo, vou, né, abrir aqui, ter a liberdade de usar um exemplo meu, para ver se fica mais fácil de vocês entenderem, que foi algo que aconteceu recentemente comigo em sala de aula, né? Para quem não sabe, eu sou professora de biologia. E eu estava dando aula para um terceiro ano, falando sobre fotossíntese. E aí coloquei a reação simplificada da fotossíntese no quadro, que para os alunos de simplificada não tem nada, né? E comecei a conversar com eles sobre a fotossíntese, explicando para eles que, em si, a fotossíntese é um processo feito por alguns organismos, como as plantas, em que, na verdade, o que a planta está fazendo é um processo de conversão de energia, convertendo a energia luminosa do Sol em energia química, que ela vai, então, armazenar dentro de moléculas de glicose, que mais tarde ela vai usar como fonte de energia. Aí um aluno virou para mim e me questionou. Ok, né? Complicado, depois eu expliquei melhor, mas ele virou para mim, por que lá no ensino fundamental a professora falava que fotossíntese era quando a planta produzia o próprio alimento? Ela estava errada? E aí eu expliquei para ele que não. Quando, né, a professora lá de ciências do ensino fundamental chega para os alunos e fala que as plantas fazem a fotossíntese e aí estão produzindo o próprio alimento, ela não está errada. Ela está trazendo a mesma informação, só que de uma forma que os alunos do ensino fundamental vão conseguir entender. Porque aqueles alunos não têm conceito de energia, não entendem o que é conversão de energia. Como explicar para um aluno do ensino fundamental que, naquele processo, a planta não está efetivamente produzindo alimento, e sim convertendo energia que vem do sol? Isso é muito complexo para a bagagem de conhecimento que um aluno, na quinta, na sexta, na sétima série, teria. Então, a professora, ela traz não a informação errada, mas simplificada, de forma que ele possa, pelo menos, ter uma noção básica do que seja. E aí, com o passar dos anos, e à medida em que ele for angariando conhecimentos, ele vai, então, entendendo várias outras coisas, vários outros conceitos, o que é energia, o que, né, a questão de a possibilidade de converter um tipo de energia em outro, a necessidade das células de obter energia, e aí depois que ele tem toda essa informação, aí sim nós podemos voltar lá na fotossíntese e explicar efetivamente o que ela é. Eu trouxe esse exemplo porque muitas vezes nós nos deparamos em situações que nós cobramos por que a Bíblia não explicou efetivamente como houve a criação. Por que essas informações eram cheias de alegoria, cheias de histórias? Nós precisamos entender que nós éramos crianças no ensino fundamental. Como compreender detalhes a respeito da criação, se nós não tínhamos a bagagem para isso? Na verdade, não temos até hoje. Hoje, nós podemos compreender um pouco mais a respeito da criação, mas não como ela ocorreu em detalhes, porque ainda estamos angariando essa bagagem. Nós ainda estamos, né, captando informações e conhecimentos para um dia sermos capazes de entender efetivamente como tudo aconteceu. E aí eu estou usando o exemplo falando da criação, porque é o nosso tema de hoje, mas isso vale para todo o conhecimento. Então, nós não podemos menosprezar o que foi trazido antes. Pelo simples fato de hoje nós temos uma explicação um pouco mais detalhada. Porque o conhecimento, a evolução do conhecimento, essa evolução ela não dá saltos. Ela ocorre de forma gradual. Porque é necessário um conhecimento prévio para que eu possa dar uma explicação mais detalhada a respeito de um fenômeno. E isso vale não só para a Bíblia, isso vale também para os livros do Kardec. Porque os próprios livros que Allan Kardec nos trouxe,
né, todas aquelas informações que ele nos trouxe, também foram trazidos numa época em que nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Vamos lembrar que o primeiro livro do Pentateuco kardeciano, como muitos chamam, que é o Livro dos Espíritos, a primeira edição é de 1857. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque muita gente não sabe, e eu acredito aqui que vou contar uma novidade para alguns, né? Que a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, tinham 501 perguntas. Em 1860, saiu a segunda edição, com 1.019 perguntas. Então, às vezes, nós abrimos o nosso Livro dos Espíritos e falamos, nossa, né, ele perguntou tudo isso lá em 1857. Não. Algumas perguntas, inclusive as perguntas que tratavam a respeito da evolução, são da segunda edição. Por quê? Porque em 1859, um cientista chamado Charles Darwin publicou a sua teoria da evolução. Então, o Kardec mudou da primeira para a segunda edição, incluindo perguntas sobre evolução, mostrando que o espiritismo, ele não é uma coisa engessada, que as informações que, né, são trazidas têm que ser levadas ao pé da letra e eternamente. Não. As informações, elas vão sendo explicadas à medida em que nós vamos angariando aquela base, como eu expliquei. A espiritualidade, em 1857, não tinha como explicar que a fotossíntese era a conversão de energia. Então, falou o quê? Que era a planta produzindo o próprio alimento. Então, o próprio espiritismo também sofre essas modificações com o tempo, à medida em que nós vamos angariando o conhecimento. E aí eu vou até, né, colocar aqui para vocês no chat, se eu conseguir, uma frase do próprio Kardec em que ele explica isso, que foi uma frase do livro A Gênese, em que ele explica justamente isso. Caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele o aceitará. Isso significa que os conceitos dentro do espiritismo também vão modificando com o tempo. Por quê? Porque os conceitos que vieram primeiro estavam errados? Não. Mas porque nós vamos, a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos tendo uma base mais sólida, mais bagagem, mais conhecimento, para conseguir entender uma explicação um pouco mais detalhada. Então, entendam que toda vez que nós falamos a respeito de algo que vai de encontro com o que muitas vezes nós acreditamos porque está na Bíblia, isso não quer dizer que nós estamos dizendo que a Bíblia está errada. Assim como, se eu disser hoje algo que vai contrariar o próprio livro dos Espíritos, eu também não estou dizendo que o livro dos Espíritos está errado. Mas as coisas mudam. Mudam porque nós mudamos. As verdades são as mesmas. Mas a forma como ela é trazida para nós muda de acordo com a nossa possibilidade de receber. Além disso, existe um outro motivo para o Espiritismo ele não trazer todas essas informações antes mesmo que nós, por conta própria, dentro da ciência, por exemplo, nós tenhamos a capacidade de conquistar esse conhecimento. Que é o fato que nem todos na humanidade são espíritas. Já imaginou se todas essas verdades a respeito do planeta, da humanidade, fossem trazidos através de obras espíritas? Isso quer dizer o quê? Que quem não é espírita não teria acesso a esse conhecimento? Nós seríamos privilegiados? Então, o espiritismo nunca vai
tentar suplantar, tentar ultrapassar a ciência. O Espiritismo vai caminhar junto com ela. Nós vamos angariando o conhecimento e as informações vão sendo explicadas à medida em que nós temos a capacidade de compreender. Por isso que nós temos a segunda edição, por exemplo, do Livro dos Espíritos, com informações adicionais, porque uma obra, um ano anterior, de um cientista, trouxe informações novas. Agora, nós também não podemos esquecer que os cientistas também têm auxílio espiritual. Então, embora muitas dessas informações que a ciência traz não venham em obras espíritas, isso não quer dizer que não esteja acontecendo aí um auxílio da espiritualidade. Todos nós estamos em constante contato com os nossos guias, nossos protetores espirituais. Nosso grupo de proteção não só nos ajuda a caminharmos de forma moralmente mais adequada, seguindo, né, o nosso planejamento, ele também nos ajuda dentro da profissão que a gente escolheu. Cientistas também são auxiliados, pintores, músicos. Então, a espiritualidade também está atuando na ciência, mesmo que isso, né, todo esse resultado e essas conclusões não saiam efetivamente numa obra espírita. Por quê? Porque essas informações é para serem acessíveis a todos aqueles que, né, estão aqui encarnados, para que eles possam saber e, com o tempo, e conseguindo compreender um pouco melhor como todo o processo acontece. Fred, eu vou entrar na parte da criação. Você tem alguma pergunta a respeito dessa parte inicial? Porque aí eu já respondo. Vamos lá. Boa noite, viu? Se fala que o Espiritismo está de mãos dadas com a ciência, mas o Espiritismo pode trazer informações novas e somente depois a ciência explica. Isso pode acontecer, não é? Pode. O que não vai acontecer é o Espiritismo tentar explicar antes da ciência. Ele pode trazer informação, mas ele não vai dar detalhes dos processos. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de compreender sem a base que a ciência traz. Então, o que acontece é que muitas vezes o Espiritismo, sim, traz informações novas, que a ciência ainda nem, né, se atentou a respeito. A ciência depois consegue explicar. E aí, esse detalhamento, essa explicação dos fenômenos, isso fica a cargo da ciência e o próprio Espiritismo pode depois voltar e explicar, unindo, né, o conhecimento espiritual com o conhecimento espírita. Isso não deixa de acontecer. Né? O que eu disse é que nunca o Espiritismo vai tentar trazer todas as informações sem que nós antes tenhamos uma base para conseguir compreender. Por isso, esse detalhamento maior não é trazido. Um exemplo, a própria criação. A criação do universo. A Gênesis da Bíblia tem a questão da criação, dentro do Livro dos Espíritos nós temos a questão da criação, mas nenhum deles explica em detalhes. Por quê? Nós ainda não temos bagagem suficiente para entender. Então, nesse caso, a informação veio, houve uma explicação de como, provavelmente, né, como aconteceu, mas de uma forma superficial, mas detalhes, não. Porque nós ainda não temos essa bagagem, nós precisamos angariar essa bagagem e nós precisamos de tempo para isso. Só um minutinho, Fred. Sueli, você levantou a mão? É só para complementar um pouquinho, quando você estava falando das informações que chegaram, como chegaram, dando o seu exemplo, e aí a gente consegue perceber o respeito de Deus por nós. Porque quando Kardec foi em busca de entender o que ele queria entender, a espiritualidade teve todo um cuidado com ele, a princípio, para que ele
pudesse receber as informações de uma forma que aqueles que naquele momento fossem recebendo aquelas informações não se sentissem, vamos dizer assim, espantados ou não entendendo. Pelo contrário, eles foram aos poucos colocando o que era possível e até hoje é assim. Tantas coisas que a gente, se falasse há uns 10 anos atrás para a gente não entenderia, não saberia, e hoje a gente já sabe. Então, tudo isso aí vem do amor de Deus por nós e pelo respeito que ele tem pela criação dele, que é o que você vai estar falando aí para a gente com tanto carinho, não é mesmo? É o respeito e a sabedoria. Sim. É o respeito porque nos conhece, sabe das nossas limitações. E a sabedoria de saber quando trazer informações ao ponto delas serem úteis. Como o próprio Jesus nos disse, nós não devemos jogar pérola aos porcos. Por que trazer informações que não vão ser úteis, não vão ser aproveitadas pela humanidade porque ela é incapaz de compreender? Essas informações que são trazidas e que, portanto, temos a capacidade de compreender, elas já são difíceis de serem entendidas. Então, a espiritualidade, Deus, né, o nosso Pai maior, ele trabalha com todo esse respeito, com todo esse amor e também com uma grande sabedoria de quando as informações, né, são trazidas e podem ser trazidas para nós. Fala, Fred. Bom, vamos lá. Mas há situações em que a ciência não encontra explicação, mas que tem um pouco de conhecimento espiritual, quem tem um pouco, desculpa, vou falar de novo, perdão. Mas há situações em que a ciência não encontra explicação, mas quem tem um pouco de conhecimento espiritual consegue compreender. A ciência, enquanto não caminhar junto, não irá conseguir comprovar. Não é uma afirmação. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma explanação. O objetivo é que todos nós caminhássemos juntos. A ciência, todas as religiões, todos nós. Mas aí nós temos preconceitos, vaidade, existem vários sentimentos envolvendo a cada um de nós. Kardec foi uma pessoa muito humilde, porque imaginem vocês na posição de Kardec. Apesar dele ter a consciência de que ele não trouxe aquelas informações, vieram da espiritualidade, mas era o nome dele que estava ali, apesar de ser um pseudônimo, ele enfrentou a comunidade científica na época. E aí, imagina, ele traz essas informações e 2 anos depois sai o artigo, o livro de Charles Darwin. As teorias da evolução já existiam antes de Darwin, né? Existiam outras teorias tentando explicar a criação e a evolução, mas é que a teoria de Darwin ganhou um espaço maior dentro da comunidade científica. Então, muitos de nós, no lugar de Kardec, simplesmente desistiria. O que eu vou fazer agora? Vem alguém que fala determinadas coisas, mas o que eu falei foi diferente, o que eu trouxe foi diferente, não conseguiu explicar. Mas ele teve a humildade de fazer o quê? Voltar lá, procurou novamente os médios, reescreveu algumas das perguntas, não foi uma mudança do tipo, eu estava errado, agora a resposta é outra. Não, foi uma explicação mais detalhada e perguntas novas que ele trouxe para nos dar esta oportunidade. Então, a humildade de aceitar que, sim, um cientista pode contribuir muito para o conhecimento, inclusive espiritual, mesmo que ele não, se atenha a isso. Agora, nós temos que entender que, às vezes, a ciência não explica tudo. Obviamente que não explica. Assim como o espiritismo não explica tudo. Porque, como eu disse, nós não temos a capacidade de saber tudo. Existem coisas que nós achamos que sabemos. Eu li a Bíblia, eu li
o Pentateuco kardeciano, né, todos os livros de Kardec, li um monte de livros doutrinários, eu sei tudo. Nós estamos ainda na superfície. Porque até mesmo as obras espíritas trazem informações dentro das nossas limitações. Nós achamos que sabemos explicar, mas a explicação que nós temos, ela é superficial, porque é dentro daquilo que a gente consegue entender. Porque se efetivamente a espiritualidade fosse explicar como acontece, seria algo muito mais complexo. Mas é interessante ouvir a frase que a Claudine colocou no chat, é interessante que nós possamos usar isso como, né, como um exemplo a ser seguido, né, que nós devemos andar de mãos dadas, porque nós falamos que a ciência não anda de mãos dadas com a religião, e nós andamos de mãos dadas uns com os outros? Ou a opinião do outro, quando fere a minha, está errada? Porque nós fazemos isso também. Né? Nós abraçamos uma ideia porque demoramos tanto tempo para construí-la. Eu aprendi com tanto carinho isso durante tanto tempo. Vem alguém com algo novo e não, está errado. Então, nós temos que dar esse exemplo. A ciência, ela é feita de pessoas. Somos nós, seres humanos, que temos que trabalhar essa humildade. A ciência não é uma entidade, são várias pessoas. E dentro da ciência, tem várias pessoas religiosas, espíritas. Tanto que a própria teoria da criação e da evolução, que nós vamos conversar hoje, existem dentro das comunidades científicas, teorias alternativas que, né, incluem Deus no processo. Não são religiosos, né, que abraçam a ciência para... Não, são cientistas que trabalham em teorias, incluindo Deus no processo. Então, também não vamos generalizar. Existem pessoas e pessoas, cientistas e cientistas, religiosos e religiosos. Tudo bem? Mais alguma, Fred? Não? Bom, então hoje nós vamos falar da criação. Talvez uma das maiores curiosidades do ser humano. Porque o ser humano sempre, desde que começou a se entender como gente, né, como a gente costuma dizer, ele quer saber de onde veio e para onde vai. Para onde vai é um pouco mais complicado. Mas de onde veio, de onde ele vem buscando há muito tempo, tentando descobrir de onde veio o ser humano, de onde veio a vida, de onde veio o planeta, como surgiu o universo. Isso é uma necessidade do ser humano, entender. E não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Essa nossa curiosidade, esse nosso senso investigativo é primordial para o desenvolvimento do nosso intelecto, para que nós possamos angariar esse conhecimento. Imaginem lá os primeiros seres humanos, se eles não tivessem nem aí para descobrir como as coisas acontecem, para descobrir, né, de onde vem aquilo que eles estavam vendo ao seu redor. Nós estaríamos do mesmo jeito até hoje. A evolução intelectual, que é extremamente necessária para a nossa evolução moral, ela depende dessa nossa curiosidade, dessa nossa vontade de descobrir aquilo que desconhecemos. Então, não há nada de errado em querer saber, mas precisamos entender que temos limitações e que nem tudo vamos saber agora. Um exemplo? A origem do universo. Vários cientistas se debruçam, né, nessa pergunta de como se originou o universo há muito tempo. Quais foram os processos para gerar o universo? Aqueles que não acreditam em Deus têm a questão de, ok, houve uma grande explosão, mas e antes disso tinha o quê?
Porque quando você acredita em um ser que criou tudo e que é eterno, você tem um ponto de partida. Agora, quando você não tem essa figura, fica essa dúvida. Mas a explosão veio de quê? Mas mesmo nós que temos, né, a nossa fé e reconhecemos a existência de Deus, nossa Senhora, bom lugar, mesmo nós não temos esse conhecimento de como efetivamente aconteceu. Na Bíblia, Gênesis, ela descreve a origem do universo de uma forma bem alegórica, como todos nós sabemos. E quando nós vamos lá para o livro dos Espíritos e nós procuramos, a resposta é: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Ponto. Ou seja, nós ainda não temos bagagem. Nós ainda não temos bagagem para entender os detalhes de como aconteceu. Mas uma coisa é certa, e é bem claro isso no Livro dos Espíritos: obra e vontade de Deus. Por obra e vontade de Deus, o universo foi criado, os planetas foram criados, e mais tarde a vida. Detalhes técnicos de como aconteceu isso? Se cientificamente nós ainda não conseguimos ter esse nível de compreensão, por que o Espiritismo nos traria esclarecimento detalhado sobre isso? Para que ele traria um conhecimento que nós não teríamos a capacidade de compreender? Nós ainda estamos lidando com um pouco de conhecimento que já chegou a nós. E esse conhecimento já é difícil. Então, nós precisamos ter a humildade de entender que não é o momento ainda. Os detalhes vão chegar. Vai chegar um ponto em que nós vamos entender todos os detalhes da criação do universo, da própria criação do planeta, a criação da vida. Mas, por enquanto, nós temos, sim, limitações. Então, não é que a espiritualidade está escondendo o jogo. Não, eles não querem falar o que está acontecendo. É por, como a Sueli colocou, é respeito. É respeito às nossas limitações. Já imaginaram você tentar explicar? Ó, pegar uma coisa bem difícil. Sei lá, funcionamento, né, o funcionamento do motor de um carro para uma criança de 2 anos. Eu tenho 42 e não entendo. Mas aí é culpa minha. Mas a questão é a seguinte: a não ser que essa criança tenha, né, seja superdotada, algo de anormal, uma criança de 2 anos não tem bagagem para entender isso. Para ela, carro é o brinquedo que ela usa lá, né, que ela brinca de plástico. Dar esses detalhes seria, no mínimo, covardia. Para quê? Pensem vocês quando estavam estudando. Quando, né, tinha aquelas provas com questões complicadas, cálculos. Nós tínhamos a capacidade de entender aquilo. E ainda assim era difícil, muitas vezes nos sentíamos mal, nos sentíamos incapazes. Quantas vezes nos culpamos: eu sou inútil, eu não consigo aprender. E isso porque eu tinha conhecimento suficiente, eu tinha onde conseguir as informações para entender. Imagina me trazer uma coisa que eu não tenho bagagem nenhuma para compreender. Então, é respeito, é amor, como o nosso apoio nos diz. Fred. Essa é uma pergunta minha, tá? Mas olha que engraçado, você está trazendo para nós a questão da criação e está falando que tudo culmina segundo a vontade de Deus. Não tudo culmina segundo a vontade de Deus. Existe uma vontade superior. Legal? Então, e a gente sabe que hoje na ciência,
As pessoas elas têm batalhado muito, elas têm lidado muito para tirar aquela coisa do acaso, que as coisas acontecem pelo acaso, sabe? Quando você falou de criação, então você pode me direcionar aí no sentido de a criação, então, não foi uma acaso, não foi uma coisa ao acaso, tipo assim. Você está entendendo a relação que eu fiz? Então, esse é um grande problema, porque muitos conceitos dentro da ciência são baseados no acaso, né? Mutações genéticas que ocorrem ao acaso. E nós sabemos que o acaso não existe, né? Ocorrem situações que estavam fora do planejamento, mas situações que não têm uma finalidade, um objetivo, isso não existe. Daí veio, e aí eu vou até adiantar, eu ia comentar depois, mas eu vou até adiantar isso. Daí veio a ideia que muitos cientistas atualmente têm, que muitos, tem pessoas que chamam esse grupo de cientistas, inclusive, de neocriacionistas, né? Porque é um pensamento, né, voltado para, né, para a origem, né, com base na vontade de Deus, no entanto, não radical como o criacionismo original, de que aconteceu exatamente como estava lá na Bíblia. Nesse neocriacionismo, todos os conceitos biológicos, genéticos, químicos, físicos são considerados. E eles efetivamente aconteceram. Mutações genéticas, sim, aconteceram. Só não foi ao acaso. Então, segundo esse novo conceito, todos esses processos biológicos, físicos e químicos efetivamente aconteceram como a ciência diz que aconteceu. Até porque existem indícios científicos disso. No entanto, não foi ao acaso. Foi por obra divina. Foi com objetivo claro. E é interessante esse ponto de vista porque isso mostra que ciência e religião não precisam estar distantes uma da outra. Eu não preciso simplesmente desconsiderar tudo que a ciência nos traz porque eu acredito em Deus. Eu posso acreditar exatamente tudo aquilo ali, mas simplesmente eu acredito que existe um motivo, existe uma sabedoria divina por trás disso tudo. Essa, né, relação feita entre, né, a religião e a ciência abole principalmente o acaso, porque nós percebemos que o acaso, efetivamente, ele não tem como ele existir se eu acredito na lei do progresso, se eu acredito né, em um Deus justo e sábio. Mais alguma, Fred? Bom, então, como o universo em si surgiu em detalhes, nós ainda não temos acesso. Os cientistas estão ainda discutindo a respeito, estudando a respeito, existem várias teorias. Teorias que surgem, teorias que são descartadas. E o interessante é que isso é extremamente importante, porque apesar de uma teoria às vezes surgir e depois ser descartada pela ciência, só o fato dela ter surgido, só o fato de cientistas se debruçarem sobre essa teoria tentando comprovar, isso traz tanto conhecimento que nos permite compreender tantas outras coisas que nós não entendíamos antes. Então, até os erros científicos, vamos colocar assim, as teorias que são falhas, fazem parte da evolução do conhecimento. Porque elas estão o quê? Trazendo conhecimento para que um dia sejamos capazes de efetivamente compreender tudo. E aí, nesse universo gigantesco, dentre milhares de planetas, tem um planetinha azul, que é onde nós estamos, que é o planeta Terra. Nós até conversamos um pouquinho sobre isso numa palestra de um curso anterior sobre a transição planetária, que o planeta Terra, né, desde o seu momento de criação até hoje, ele está em constante evolução.
Essa evolução, ela é física, uma vez que o planeta em si, né, não deixa de ter vários fenômenos e eventos que fazem com que ele vá mudando com o tempo, mas a evolução principalmente dos seus habitantes. Inicialmente, nosso planeta era biologicamente vazio, estéril, quando nós pensamos em matéria. Então, materialmente, o planeta ficou vazio por um tempo, até surgir a vida. Só que temos que compreender que antes de surgir a vida, o planeta, ele era biologicamente vazio. Mas será que ele era vazio? Uma vez que ele é totalmente composto, né, composto de minerais e que, né, todo o trabalho de criação e manutenção desse planeta demandou uma grande quantidade, um esforço muito grande de uma grande comunidade espiritual. Então, vazio, quando a gente fala de vazio, era vazio de habitantes que iriam perdurar aqui, vazio de organismos vivos materialmente falando. Para surgimento da vida, o primeiro organismo vivo, e aí nós não estamos falando de uma planta ou de um animal, nós estamos falando de micro-organismos, isso há muito tempo atrás, nós precisávamos de algo diferente. O Leonardo chegou a comentar um pouquinho na palestra passada, que é o fluido vital. O que diferencia algo vivo de algo não vivo? O que diferencia um mineral de uma planta? O que diferencia uma bactéria de uma planta? Fluido vital. A partir do momento em que os compostos inorgânicos passaram a se associar ao princípio vital ou fluido vital, nós passamos a ter aí a vida orgânica como nós conhecemos. E o que é esse tal fluido vital? Só recapitulando algumas coisas que vocês já conversaram quarta-feira, né? Toda a matéria, ela vem a partir do fluido cósmico universal, né? Ela é manipulada a partir daí, se tornando mais densa, menos densa, mas toda ela vem do fluido cósmico universal. E o fluido vital também. Também é parte, também se originou, né, desse fluido cósmico universal, e esse fluido vital é o que, ao se ligar à matéria, dá a ela o que nós chamamos de vida. Fala, Fred. Vamos lá. Temos um comentário que é interessante. Deus é o maior cientista de todos os tempos. E temos uma pergunta, né? Uma vez ouvi falar que mesmo na pedra existe vida. Uma vida diferente, mas vida. Se é assim, será que o planeta no início estava sob esse enfoque vazio? Então, quando a gente fala em vida relacionada a mineral, nós não estamos falando de vida biológica. O que eu comentei que o planeta estava vazio de vida orgânica, vida biológica como nós conhecemos agora. A vida material. Ok? Mas se nós formos pensar em vida espiritual, o planeta não esteve vazio hora nenhuma. Como eu disse, todo o processo de criação e de manutenção demandou a presença de equipes espirituais muito bem especializadas para nos auxiliar. Então, vazio ela nunca esteve. Agora, a vida orgânica ainda não. Quando nós encontramos hoje vida orgânica associada à rocha, é porque essa vida orgânica apareceu ali, adentrou essa rocha, mas antes do surgimento da primeira vida orgânica, não. Era realmente só mineral. Tínhamos vida, sim, mas não a vida material como nós conhecemos. Então, entenda que eu estou falando da vida orgânica e não da vida espiritual. Fala, Sueli. Quando você fala assim, você está tentando explicar para a gente que não existia a vida orgânica. Mas se eu estiver errado, você me corrija. Mas todos os elementos que o planeta já era composto, ali já continha tudo que era preciso
para que na hora que fosse o tempo certo dessa manipulação de todos esses elementos, essas vidas, desses micro-organismos e tudo mais, fossem, vamos dizendo assim, se despertando. Então, não foi? Eu vou comentar sobre isso. Tá. Tá bom. Uma das maiores controvérsias dentro do Livro dos Espíritos com relação à ciência é justamente eu não me lembro agora o número da pergunta exata, em que Kardec descreve a presença de germes espalhados por todo o planeta só esperando um momento de surgir. Isso vai contra toda e qualquer teoria científica. Por quê? A partir do momento mas aí vamos entender, porque aí eu vou tentar interpretar o que o Kardec estava colocando ali. A partir do momento que eu acredito que tinham lá sementinhas de cada um dos seres vivos, já prontas para surgir, eu passo a acreditar que não existe evolução. Por quê? O que é evolução? O fato de que organismos dão origem a outros organismos a partir do momento que eles vão se modificando com o próprio tempo. Então, nós temos que entender que quando Kardec trouxe essa questão desses germes, ele estava colocando uma questão espiritual. A questão de que ali estavam, sim, os organismos que iriam, até porque o nosso planeta, ele é um planeta recente, em que a vida está aqui recentemente, nós não fomos o primeiro planeta, e muitos vieram, inclusive, para cá, vindos de outros planetas. Então, sim, espiritualmente, já tinham ali a programação do que ia surgir, quando ia surgir. Agora, biologicamente, não existia uma semente, né, de onde vai surgir a árvore, a semente de onde vai surgir os macacos, os elefantes, e aí no momento certo deu origem à espécie. Porque quando a gente pensa na evolução, nós sabemos que os organismos se originam a partir de organismos anteriores, que vão se modificando com o tempo. Assim como nós hoje somos resultado da evolução dos primeiros seres humanos, que eram bem diferentes de nós. Então, nós precisamos entender o que o Kardec estava colocando ali. O Kardec, ele não estava indo contra a teoria da evolução quando colocou a presença desses germes que iriam se originar no momento certo. Ele sabia da questão da evolução. Só que, por que ele trouxe isso se a teoria da evolução já tinha saído um ano antes, né? Já que nós estamos falando da segunda edição. Porque mesmo já tendo a teoria da evolução, Kardec não podia simplesmente ir totalmente contra uma ideia religiosa já pré-existente. Por quê? Porque isso ia trazer mais prejuízo do que benefício. Então, nós temos em todo o capítulo que fala sobre a criação, tanto um pensamento que às vezes parece criacionista e pensamentos evolucionistas juntos. Ao mesmo tempo em que ele fala sobre esses germes, tem algumas perguntas para frente em que ele fala que o ser humano evoluiu de animais anteriores. Então, por isso que é interessante a gente observar que ele não estava indo contra a ideia de que as espécies evoluem, de que um organismo surge a partir de organismos anteriores que vão mudando, sofrendo modificações com o passar do tempo. Ele só estava explicando que, espiritualmente, a vida já existia ali, já existia uma programação de como ela ia surgir. Mas nós não podemos levar ao pé da letra e falar, então, o que o Kardec está dizendo é que ele não acredita na evolução, ele acredita em origens múltiplas e ninguém evolui de ninguém, tudo foi criado originalmente, porque isso é um criacionismo, e outras perguntas do próprio Kardec vão contra isso, né? Outras perguntas que o Kardec fez e as respostas que foram dadas. Você quer falar mais alguma coisa, Sueli? Desculpa te interromper, porque só que aproveitei o gancho. Fala, Fred. Mas poderíamos entender
que os germes primários existiam ou vieram do espaço? Depende do que você está chamando de germe primário. Biologicamente falando ou espiritualmente falando? Porque biologicamente falando, então, porque depende muito do que se o seu conceito de germe é o conceito, né, de que seriam sementes biológicas ou se seria, né, se nós estamos falando uma questão espiritual. Biologicamente falando. Então, o que eu acabei de dizer é que esses germes não existiam biologicamente falando. Não é que eles não vieram dali ou não vieram do espaço, não existiam ali. O que eu estou dizendo é que, se nós acreditarmos que Kardec ele era a favor da teoria evolucionista, como algumas perguntas que ele fala sobre evolução mostram, não tem como eu acreditar que esses germes estavam ali. Como existia um germe de cada espécie no planeta, se uma espécie evolui da outra? Eu poderia existir o germe original e a partir dali vieram as outras? Aí pode ser. Mas se eu acredito que já existia, né, uma semente de cada espécie de planta, animal, micro-organismo existente no planeta, isso significa que não existe evolução. Então, essa é a questão. E o próprio Kardec, quando ele fala sobre a evolução humana, ele fala e defende a evolução. Por isso que não faria sentido eu acreditar que estaria ali uma sementinha de cada organismo. Isso é criacionismo, surgimento, criação de todos os indivíduos, mesmo que fosse na forma germinal ao mesmo tempo. Mas ele não tinha como entrar em detalhes, por quê? Isso ia trazer um prejuízo muito grande, porque seria uma quebra de paradigma extrema demais. Ele não estava escrevendo um livro científico. Ele estava escrevendo para pessoas que estavam procurando uma base moral e religiosa. Então, as informações teriam que vir devagar. Então, por isso que vieram daquela forma. Tanto que muitos, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, muitos dizem que essa pergunta específica de Kardec é criacionista. Mas não é que ela seja criacionista, mas foi a forma como ele encontrou de trazer informação sem ofender e sem trazer desconforto excessivo e desnecessário àqueles que iriam ler. As pessoas ainda precisavam de uma bagagem. Só tinha 1 ano que a teoria mais aceita da evolução tinha saído, nem a comunidade científica ainda estava totalmente aberta a essa teoria. Então, as coisas vêm devagar. A questão de como surgiu a vida em detalhes, Kardec não trouxe e nem a ciência trouxe ainda. Nós não sabemos. Como o primeiro organismo vivo surgiu, nós não sabemos. Vários cientistas já fizeram experimentos e conseguiram transformar substâncias inorgânicas em orgânicas. Agora, uma célula, um organismo, ainda não. É interessante que hoje não tem mais isso, mas em livros antigos, principalmente de ensino fundamental para criança, quando falava assim, surgimento da vida, aí tem aqui algo inorgânico, aí tem sopro divino, aí tem algo, um organismo. O próprio livro trazia porque não sabia explicar. E é o sopro divino. E é. A questão é que o que nós sabemos é que a vida surge a partir do momento em que, quando eu falo, estou falando de vida biológica, ela surge a partir do momento em que aquela matéria inorgânica passa a, então, se associar ao fluido vital. E aí vão surgindo os primeiros organismos. Esses primeiros organismos eram organismos extremamente simples. Então, surgiram aqui. Quando eu falo biologicamente falando, e também espiritualmente falando, eram
organismos muito simples. E a partir do momento em que o tempo passa, nós evoluímos. E nós evoluímos não só materialmente, mas também espiritualmente. Nós temos a evolução de todas as espécies, o surgimento das plantas, o surgimento dos primeiros animais. E os animais e as plantas vão se tornando mais complexos. E dentro de cada um desses organismos também estão evoluindo nós enquanto espírito. A evolução material, ela aconteceu, mas a evolução espiritual, ela era ativa. Muitos irmãos chegando, muitos irmãos saindo, muitos que estavam aqui desde o início neste processo de evolução, mas ainda não havíamos chegado na figura humana. Quando finalmente surge o ser humano? Quando nós já temos a possibilidade, e aí, pensando nessa evolução, de trabalhar não só a nossa inteligência, mas também a nossa moral. Kardec, inclusive, chama a inteligência dos animais não humanos como inteligência não racional, porque não deixa de ser uma inteligência. Animais são inteligentes, mas ela é não racional, ela não tem a amplitude que a nossa tem. E, principalmente, essa consciência moral que nós temos, ou pelo menos, né, que nós tentamos trabalhar. E aí, temos que entender que essa evolução ela foi ocorrendo de forma gradual e com passar de milhares de anos. Mas isso não impede, como eu já disse, que irmãos espirituais de outros planetas tenham vindo para cá, ou tenham saído daqui. Porque, como a gente sabe, os planetas vão crescendo e vão evoluindo e nem todos acompanham. E muitas vezes há necessidade desse deslocamento. Então, nós, né, eu, Jeane, me originei há milhões de anos atrás, no princípio de tudo, foi aqui na Terra? Não tenho a mínima ideia. Talvez não. Talvez foi em outro lugar. Vai saber. Eu não sei se toda a minha evolução desde o início foi aqui, foi encarnando aqui, mesmo quando nós não estávamos na figura humana. Nós não sabemos disso. O que importa é que nós estamos aqui agora. E aí o ser humano, então, ele passa a ter essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de trabalhar a sua moral, e nós temos, então, finalmente, o que muitas vezes nós chamamos de rei nominal. Fala, Fred. Obrigado. Existe exceção para a ideia dos animais não terem raciocínio? Por exemplo, dizem que os golfinhos são extremamente inteligentes e têm raciocínio. Então, eu disse que esse termo... Perdão, deixa eu perguntar de novo. Primeira pergunta. Existe exceção para a ideia dos animais não terem raciocínio? Por exemplo, dizem que os golfinhos são extremamente inteligentes e têm raciocínio? Então, como eu falei, esse termo de inteligência não racional foi trazida por Kardec. Foi uma forma que ele conseguiu de diferenciar, porque antes, né, tanto que ele foi trazida por Kardec, mas não foi de Kardec, né, foi trazida pela espiritualidade. Porque o Kardec, quando ele faz a pergunta, ele considera que nós humanos temos inteligência e os outros animais não. E a espiritualidade responde, tem sim. Só que é uma inteligência diferente. E aí foi trazido um termo não racional para ficar fácil de você separar. Mas a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, afirma, são sim inteligentes. É uma inteligência limitada, com base principalmente em instintos, mas é uma inteligência. A partir do momento em que nós vamos angariando a capacidade de raciocínio, e aí a gente tem que entender o que é raciocínio. O raciocínio não é algo muito além do que muitas vezes a gente vê em outros animais. O raciocínio é a capacidade de antever
algo com base nas experiências passadas e não simplesmente por repetição. Nós conseguimos, inclusive, prever algo que não necessariamente aconteceu, né, no meu passado mais próximo, mas sim com base nos meus medos de que possa acontecer. Isso é raciocínio, às vezes usado de uma forma, né, não tão interessante, mas é. Então, isso só nós temos. Então, os animais, sim, são inteligentes, né? Muitas vezes nós ficamos admirados com a inteligência do que eles são capazes de fazer, mas é uma inteligência diferente da nossa. E esse termo não racional foi uma forma que foi encontrada de saber diferenciar, uma vez que nós já há muitos anos somos, né, nos autonomeamos como seres racionais e os demais irracionais. Então, foi só uma forma de diferenciar. Mas sim, os outros animais têm inteligência. O que, por exemplo, nós não encontramos nas plantas. Aí quem gosta de planta vai ficar triste agora comigo, que eu estou dizendo que elas não são inteligentes. Mas elas têm algo maravilhoso, sensibilidade. E isso é interessante porque, lembra que nós, né, nós fomos evoluindo? Então, imagina como nós chegaríamos na nossa posição de seres humanos, né, com a possibilidade de ter o raciocínio para trabalharmos a nossa moral, se antes não tivéssemos passado por momentos em que só tínhamos a inteligência, mas não tínhamos toda essa capacidade de raciocinar, e se antes já não tivéssemos, pelo menos, tido contato e compreendido o que é sensação, o que é sentir. Então, muitas vezes, quando a gente fala de evolução espiritual, nós sempre pensamos em ser humano reencarnando. Eu estou evoluindo espiritualmente. Eu desencarno, reencarno, desencarno, reencarno. Mas a minha evolução espiritual não começou quando eu me tornei um ser humano. Ela começou muito antes disso. Ao assumir essa figura humana, eu tive a capacidade de lidar com situações que eu não teria antes. Mas isso não significa que eu já não estou em um processo evolutivo muito anterior, sem o qual eu não conseguiria trabalhar o que eu preciso trabalhar hoje. Fala, Sueli. Eu tive uma experiência muito interessante agora, né? Que eu viajei, fiquei lá com minha filha, e ela tem 3 gatinhas. E sempre eu observo as gatinhas delas, muito. E aí, quando a gente fala que eles são inteligentes, são. Mas ainda entendo, um pouco que eu sei, que a inteligência deles ainda é, né, grupal, não individual. Mas uma coisa que eu percebi nelas, por elas tanto conviverem com a Gisele e com o marido dela, como que cada uma do seu jeito está cada vez mais demonstrando a sensibilidade delas para com o ambiente, para com eles. A Gisele tem uma gata que simplesmente ela parece um cachorro, ela não parece um gato. Porque ela tem uma sensibilidade que ela busca a Gisele nos momentos em que a Gisele está se sentindo, vamos dizer assim, precisando de um aconchego, de um carinho. Aí ela vai, com aquele jeitinho dela de ser, até os olhos meio torto, ela é linda. Mas ela tem uma sensibilidade e eu a observei. E eu fiquei vendo que, como você falou, na planta, a sensibilidade que ela tem, o animal, quanto mais ele convive com o ser humano, como agora, né, as coisas estão desse jeito, eles estão desenvolvendo de uma forma muito mais apurada a tal sensibilidade, né? E aí a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade para com eles, né? Quem não teve oportunidade, eu aconselho a vocês irem lá no YouTube, procurarem a palestra que a Roseli fez maravilhosa, sobre a questão da mediunidade, a questão da espiritualidade envolvendo os animais, porque nós temos uma grande responsabilidade, principalmente quando eles estão convivendo conosco.
quando eles estão ao nosso lado, eles nos auxiliam muito, porque eles, né, nos trazem harmonia, nos trazem equilíbrio, mas nós também temos uma grande responsabilidade para com eles, né, auxiliando na evolução que eles estão, pela qual eles estão passando. Maravilhoso, Sueli. Fala, Fred. Você acha que ainda ocorrem as transições material, vegetal, animal e hominal? Não só as transições, como a criação em si, né? Como nós sabemos, a criação, até onde a gente, né? Até onde a gente sabe, a criação e a evolução não parou. E a gente nem sabe se vai e se for, quando vai parar. Essas transições, elas efetivamente acontecem, só que nós precisamos entender que o planeta, ele vai evoluindo, né? A gente já teve a oportunidade de falar da transição planetária, nós falamos dos tipos de planeta, mas a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Ele vai evoluindo. Os primeiros planetas, onde houveram as primeiras reencarnações, né? Encarnações, na verdade, né? E reencarnações humanas, nós costumamos chamar de planetas primitivos. Então, aqueles primeiros planetas onde os humanos, nessa figura humana, nessa condição humana, já dotados da inteligência e raciocínio, capazes de trabalhar sua moralidade, onde eles encarnam e reencarnam, são os planetas primitivos. À medida em que esse planeta vai evoluindo, ele passa, então, para uma outra categoria, que é a qual nós estamos, que seria um planeta de provas e expiações. Depois disso, né, ele vai evoluindo, como nós estamos fazendo, e vamos chegar a um planeta em regeneração. E vamos continuar evoluindo, sempre crescendo, né, não só intelectualmente, mas principalmente com relação à nossa moral. Quem dita a evolução do planeta é, então, esse grupo, vamos dizer, cuja evolução está mais avançada, somos nós. Então, nós estamos aqui na Terra e nós ditamos a evolução do planeta. A humanidade é quem dita a evolução do planeta. Mas isso não significa que outros seres, em outros momentos evolutivos, não possam estar aqui conosco, até porque eles nos auxiliam nessa evolução, como a Sueli maravilhosamente nos mostrou. Então, plantas, animais, vários tipos de animais estão aqui. E eles continuam também evoluindo. Mas como a evolução do planeta é ditada pela humanidade, quando, por exemplo, um animal desse chegar ao ponto de conseguir a sua individualização e ocupar essa posição humana, não vai ser aqui. Por quê? Porque as primeiras encarnações e reencarnações humanas são em planetas primitivos. Quando isso, né, digamos que às vezes a gente fica assim, o meu cachorrinho que eu amo tanto, ele vai evoluir, vai virar um ser humano aqui. Não, infelizmente não. Talvez ele possa te visitar, ou você visitá-lo, mas não vai ser aqui. Por quê? Até ele chegar a esse ponto, nós já estaremos possivelmente num planeta em regeneração. Mas mesmo que ainda estivéssemos como um planeta de provas e expiações, aqui não tem primeiras encarnações, né? Lembrando, vias de regra não tem. Não posso colocar minha mão no fogo e dizer que nunca vai acontecer, porque para toda regra existe uma exceção. Mas o padrão é que as primeiras encarnações e reencarnações humanas sejam em planetas primitivos, que seriam numa categoria anterior à que nós estamos. Então, eles estão evoluindo? Estão. Toda a espiritualidade ligada às plantas, aos animais, estão sim evoluindo, e com a nossa ajuda. Daí a nossa responsabilidade, com a nossa ajuda. Nós ajudamos eles a evoluir e eles também estão nos ajudando a evoluir. E à medida em que eles forem alcançando determinados níveis, eles vão ser deslocados para onde, né, eles vão ter mais oportunidades de crescer e de aprender. Fred.
A gente vai encontrá-los se voltarmos para um planeta primitivo. Se ficarmos reprovados neste planeta, que irá para a regeneração. É uma pergunta, tá? Não, não. Se nós, primeiro, vamos lá, a gente não fica reprovado, né, gente? Não é uma prova, né? Mas vamos lá, vamos usar esse termo. Digamos que nós não consigamos. Peraí, agora eu entendi a pergunta. Nós vamos encontrá-los nos planetas primitivos quando eles reencarnarem. Você quer que eu faça de novo a pergunta? Não, agora eu entendi. Não, mas a resposta continua sendo a mesma, eu só estava indo por outra direção. Pensa o seguinte: vamos dizer, né? Eu espero que não, mas vamos dizer que eu não consiga acompanhar a humanidade na sua evolução, né, e regeneração, e o meu cachorrinho esteja, né, alcançando uma evolução muito grande e já parta daqui a pouco para a figura humana. Vamos dizer, ele vai reencarnar num planeta primitivo. Eu não vou ficar na Terra, porque a Terra vai se tornar planeta em regeneração. Então, eu vou ser deslocado para um planeta de provas e expiações, não um planeta primitivo. As primeiras encarnações e reencarnações são em planetas primitivos que são categorias anteriores à da de provas e expiações. Eu possivelmente, não é uma regra, mas eu possivelmente não conseguindo acompanhar o planeta para alcançar a regeneração, eu possivelmente serei deslocada para um planeta em provas e expiações, que é a categoria onde eu estou hoje. Então, possivelmente não, eu não vou encontrar ele agora, mas calma, a gente visita, né? A gente visita, eles visitam a gente, dá-se um jeito. Fala, Fred. Mas, no caso de Capela, não foi isso que aconteceu? Mas vamos entender o seguinte: existem casos e casos. Em geral, quando você não consegue acompanhar a evolução do planeta, isso quer dizer que você não está equiparado com esse novo estágio, mas você está equiparado com o estágio onde você estava, até porque você chegou até aqui. Você está num planeta de provas e expiações. Isso não significa, lembra, eu disse, toda regra tem exceção, e para cada caso vai ser avaliado dentro das necessidades. Mas é mais óbvio a gente pensar que, no geral, quem não ficar no planeta Terra quando ele entrar em regeneração vai ser deslocado para um planeta em provas e expiações, que é a categoria onde eu consegui chegar. Posso ser mandado para algum lugar num planeta primitivo? Posso. Lógico que posso. Assim como espíritos extremamente evoluídos que não precisavam estar num planeta de provas e expiações vieram para cá. Existem vários irmãos que estão aqui no planeta Terra, mas não estão num nível de um planeta de provas e expiações, eles estão muito além, mas estão aqui, a trabalho, para auxiliar, em missão. Crescendo, mas ajudando a crescer. Então, pode-se sim que eu seja deslocado para um planeta primitivo para auxiliar no processo dos primeiros humanos, pode. Mas, em geral, eu vou ser mantido num planeta equivalente aonde eu estou no meu nível evolutivo. E se eu conseguir chegar no nível de provas e expiações, vai ser para um planeta de provas e expiações que eu vou. Mas lembrando, todas essas terminologias nós usamos para tentar apenas entender didaticamente como funciona. Mas vamos, né, venhamos e convenhamos, não existe só esse agrupamento, essa escadinha primitivo, provas e expiações, regeneração, tem todos esses momentos transitórios, né, em que vários planetas também estão, como é o caso em que nós estamos hoje. Né? Nós estamos com um pezinho de um lado e um pezinho de outro, essas transições, elas existem, então não é uma coisa, né, exata, pronto, deixou de ser um para ser outro. Então, mas cada caso é um caso, isso vai depender da necessidade. Fala, Fred.
A nossa responsabilidade de auxiliar os animais com carinho e atenção irá auxiliá-los na sua futura encarnação para a melhoria deles? Sim, sempre. Tudo que acontece conosco, tudo que acontece conosco auxilia no nosso futuro. Toda a nossa vivência hoje, o fato de estarmos aqui conversando hoje, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Inclusive, todos os momentos que nós vivenciamos enquanto estávamos, né, em animais não humanos. A questão é que nós possivelmente não teremos lembrança nenhuma disso. E quando eu falo lembrança, é inclusive no plano espiritual, né? Porque muitos de nós, quando desencarna, têm uma noção, pelo menos, às vezes superficial, às vezes mais aprofundada, depende da necessidade, das suas vidas anteriores, como seres humanos. Raramente você vai ter uma lembrança de uma vida anterior a essa, por quê? Primeiro, porque não é necessário. Segundo, antes de você ter a individualidade que você tem, era tudo muito diferente. Mas não significa que não há aprendizado e que tudo isso vai auxiliar, sim, no crescimento. Nós somos exemplo. Exemplo para os outros seres humanos, exemplo para os animais, exemplo para a espiritualidade, exemplo para tudo. Então, nós temos que agir com responsabilidade para conosco e para todos, com todos aqueles que estão à nossa volta, sempre lembrando disso. A nossa evolução está em jogo? Tá, mas também a evolução de todos aqueles que nos cercam. Mais alguma, Fred? Sueli, você quer falar alguma coisa? Quero sim, não sei se é a hora, mas eu vou falar. Se você falar que não é, aí eu me calo. Pode falar. É o seguinte, no que eu fui buscando para poder estar compartilhando com você aqui hoje, eu vi que Deus não para a criação dele. A criação dele continua e sempre vai continuar. E aí, eu trago o exemplo de nós humanos. Nós estamos aqui na matéria com esse corpo, mas tem um momento em que esse corpo não vai ter mais a utilidade necessária, e aí, né, o corpo morre, vamos dizer assim. E esse corpo, ele vai retornar para a Terra, que é de lá que todo o seu princípio começou em algum momento, vamos dizer assim, e tudo aquilo que nele existe vai ser reaproveitado de novo pela natureza. E assim são os planetas. Muitas pessoas acham que Deus criou os planetas e eles são eternos. Não. Eles também têm o tempo deles de vivência e de utilidade. No momento em que eles ali já cumpriram o seu papel, eles vão ter o mesmo processo, não igual ao nosso, mas esse processo de não desaparecer, mas de se desintegrando, irem distribuindo todos aqueles seus elementos pelo cosmos para que cada parte daquilo ali que ele tenha seja reaproveitado. Ou seja, Deus está sempre em criação, reaproveitando tudo aquilo da matéria-prima dele, que nem temos a noção de qual é de verdade, que é uma matéria-prima muito preciosa, que ele não desperdiça, mas ele está sempre reaproveitando tudo, mas sempre renovando, recriando, inovando, né? Perfeito. Porque vamos usar o exemplo da evolução, né, espiritual que nós estávamos comentando agora. Né? Nós vamos seguindo rumo sempre a um ponto mais evoluído moralmente. Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais reencarnar. Né? Quando eu estou falando de planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas em regeneração, nós estamos falando em planetas onde nós estaremos reencarnando.
Porque é necessária a nossa presença aqui na matéria para se conviver, vivenciar situações que nos permitam crescer. Mas vai chegar um momento, não tenho a mínima ideia quando vai demorar, quanto vai demorar isso, mas nós vamos alcançar um nível evolutivo, que nós não vamos precisar nem mesmo mais de perispírito. Quando nós alcançarmos o nível máximo de evolução, para que um planeta material? Então, o planeta, ele vive enquanto ele tem a sua serventia. E ele pode ser reutilizado, por quê? Porque, como você falou, né? Você bem disse, a criação continua. E novos planetas precisam surgir para as novas criações poderem habitar. Então, o nosso mundo, o nosso universo, ele é dinâmico. E tudo que acontece é para o nosso crescimento. Então, como o Fred muito bem me lembrou lá no início, é nós olharmos para essa criação e a evolução, sabendo que não existe acaso no que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo é para o nosso crescimento. Os detalhes de como aconteceu efetivamente, se tinha o Jardim do Éden, se foi uma explosão, se foi o Big Bang, sinceramente, neste momento, não é o mais importante. O mais importante é nós entendermos que Deus nos criou para crescermos. Nos permitiu vivenciar toda essa evolução material e espiritual, convivendo situações mil, cheias de oportunidades de aprendizado, para que chegássemos no momento em que estamos hoje e colocássemos em prática tudo o que aprendemos. Agora nos cabe fazer uma pergunta, e aí é fazer uma pergunta você para você mesmo. Eu estou colocando em prática tudo que eu aprendi? Toda a minha criação e esses anos todos de evolução, tudo que eu aprendi, está valendo a pena? Eu estou colocando em prática no meu dia a dia? Ou eu preciso me esforçar um pouquinho mais? Ou eu preciso olhar para essa bagagem que eu carrego de milhares de anos de evolução material e espiritual e começar a ver que, apesar de existir um Criador, eu também faço parte desse processo. Deus criou o planeta, mas quem mantém? Quem cuida? A espiritualidade está aqui trabalhando, cuidando, sim. Mas e nós? Estamos cuidando? Nós estamos cuidando desses nossos irmãos que estão em posições um pouquinho anteriores à nossa de evolução, que ainda não chegaram na fase, né, hominal, mas que são irmãos em crescimento? Nós estamos cuidando dos nossos irmãos que também são seres humanos? Nós estamos cuidando de nós? Entender de onde viemos e para onde vamos é importante. Mas mais importante do que isso é entender onde estamos. É entender o que eu posso fazer agora. Para que efetivamente tudo o que veio antes, desde a minha criação, tenha valido a pena. E para que o meu futuro, para onde eu vou, seja o mais harmônico e o mais feliz possível. Então, vamos continuar olhando para trás, curiosos a respeito da nossa criação. Vamos continuar olhando para frente, tentando entender para onde nós caminharemos. Mas nunca podemos nos esquecer que a nossa vida é agora. E que é no hoje que nós construímos o nosso futuro. Então, quero que vocês vão hoje dormir pensando sobre isso. O quanto eu realmente estou colocando em prática tudo que eu aprendi até hoje. E o quanto eu realmente estou trabalhando para ter um futuro melhor. Tudo bem? Posso encerrar? Agradeço a todos vocês. Deu uma gaguejada em alguns pontos, mas aí eu ponho a culpa, foi a internet.
né? Bom que a gente gagueja, a gente falou, não foi eu não, foi a internet que travou. Obrigada a todos vocês, eu espero ter sido clara, né? Eu sei, é um tema com alguns conceitos que às vezes são um pouco complicadinhos, eu tentei ser o mais simples possível, eu juro. Fazer uma oração para a gente encerrar. Mestre Jesus, agradeço imensamente esta oportunidade divina de, entre amigos, poder conhecer um pouco mais sobre nós. Conhecer um pouco mais sobre a nossa criação e entender o nosso papel neste planeta divino. Que possamos nos